Missionário Williams. Aleluia! Tem aqui as suas mãos, por favor, irmão. Direção ao nosso irmão em Cristo, missionário Williams. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, é no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, Pai, o teu servo, o qual o Senhor, Pai, tome a direção em sua vida. Que o Espírito Santo de Deus derrame a sua unção e dê direção com sabedoria. E que o Senhor venha, Pai, falar aquilo que nós necessitamos e não o que queremos. Repreende todo o mal, Pai, que assim seja feita a tua vontade, porque esta hora, este momento, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos santos de Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Uma boa noite de salvação aos ouvintes da palavra de Deus neste culto evangelístico de missões. Porque missão está no coração de Deus, que também esteja no coração e na mente da igreja, cada dia mais para proclamar o Evangelho de Jesus, como foi citado, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Dentro da palavra do Senhor diz, como ouvirão se não há quem pregue. Amém? Queridos, eu quero agradecer a Deus por esta noite estar aqui nesta casa, neste culto, evangelístico de missões. Louvo a Deus também pela vida do ministério, pela vida da nossa irmã Rosângela. Acho que acertei. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, cada dia mais. As irmãs também que estão aqui. Que Deus em Cristo abençoe a vida de todos de uma maneira ímpar. Que Deus continue vos sustentando, vos abrigando. Os irmãos que estão aqui na minha retaguarda do lado esquerdo. Aos irmãos também que estão aqui na retaguarda aqui do outro lado. Que Deus abençoe a todos. E a todos que estão escutando através de sua casa ou lá de fora este culto evangelístico. Que Deus continue também te abençoando. Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 37. Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 37. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus a nos ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. A esperança. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 37. Quem achou, diga amém. Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para outra banda, para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo. E assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Podem tomar vosso assento, podem vos assentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, grato ao céu por mais um dia que Ele tem me proporcionado. Grato a Deus por tudo que Ele tem feito para com a nossa vida. Queridos, é bem verdade que estamos em culto de missões, um culto evangelístico, missionário. E nós podemos perceber que neste culto evangelístico, missionário, Deus tem falado aos nossos corações desde o começo deste culto. Não só o nosso, como também os que estão ao nosso redor, dentro das suas casas, ou até onde vai este aparelho de som chegando. Queridos, a gente pode perceber no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao 37, onde foi lido na noite deste dia, que quando Jesus ele termina as suas parábolas, foram 4 parábolas
que Jesus vai citar diante do mar da Galileia. E a gente sabe o significado de parábolas, é uma história contada, mas sempre que quando Jesus falava em parábolas, tem os seus significados. Existia coisas que ele falava que era justamente para os seus discípulos. E a gente vai observar e ver que dentro deste texto, no versículo 35, Jesus agora chamando os seus discípulos e disse: passamos para outra margem. É bem verdade que quando Jesus começa o seu ministério com 30 anos de idade, depois do batismo, Jesus vai para o deserto, e neste deserto Jesus é tentado pelo diabo, Mateus capítulo 4. A gente vai observar que no período do ministério de Jesus, dos milagres, uma grande multidão se reunia para acompanhar Jesus. Eles não só se reuniam por causa dos ensinamentos de Jesus, mas também por causa dos milagres de Jesus. É bem verdade que a gente entende que quando Jesus chama os seus discípulos dentro desse texto, a Bíblia vai dizer que outros barquinhos, aquele povo que estavam escutando Jesus, alguns seguem com seus barcos também em direção até Jesus. Só que em determinado momento chega que começa a querer surgir uma tão grande tempestade a ponto de ficar só Jesus e seus discípulos e o barco. E a Bíblia vai dizer agora que essa tempestade não era uma tempestade qualquer, era algo que a gente pode dizer, citar, algo sobrenatural, que se prestamos atenção, o propósito de Jesus era enxergar do outro lado, na província dos Gadarenos, e a gente pode observar que nas províncias dos Gadarenos existia um homem que estava com muitos espíritos dentro do seu corpo. E a gente também pode observar que Marcos vai citar que Jesus está na polpa do barco, dormindo, e coloca, acrescenta uma almofada. Só que os discípulos chegam até Jesus e diz: mestre, socorre-nos, porque vamos perecer. É bem verdade, que na caminhada, na trajetória de Cristo, juntamente com os seus discípulos, ainda estavam aprendendo, porque discípulo é aquele que aprende com seu mestre. E é bem verdade que a gente vai observar e ver aqui dentro desse texto que ainda que fuja do controle dos discípulos, não fugiu do controle de Jesus. Jesus, como 100% Deus, sabia o que estava acontecendo, mesmo em sua carne cansada, porque pelo período que ele andava para um lado para o outro, estava cansado. O termo carnal do seu corpo, o físico, estava cansado, mas como Deus, ele já sabia o que estava acontecendo. É como hoje aqui, o céu já sabe o que está acontecendo. Glória, a gente só vê o hoje, mas o amanhã ele já sabe o que vai acontecer. E na noite deste dia ele já sabia que este culto ia ser realizado para a sua glória, ainda que o inferno se levante, mas ele permanece no controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Fazer missões, a incumbência de algo que foi dado com um propósito. Aleluia. E a gente sabe que na área missionária é perder para ganhar. Jesus, o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós
é o poder de Deus. E bem verdade que Jesus, despertando, olha para os seus discípulos e diz assim: homens de pequena fé. É bem verdade que Jesus lá atrás estava falando sobre a parábola do grão de mostarda. E Jesus disse: ainda que vocês tiverem uma fé bem pequena do grão de mostarda, mandar o monte se mover de um lado para o outro, assim será feito. Só que aqui os discípulos perdem o controle. As águas entrando na embarcação. Parecia que ia ser para a morte. Mas Jesus está lá. Aleluia. Uma certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só em Jesus encontra descanso, paz, repouso e libertação. É bem verdade que a gente tem que entender, a igreja de Cristo tem que entender que não é por força nem por violência, mas sim o que nós estamos aqui fazendo, dizendo que Jesus é bom, que liberta, que salva e que breve voltará. Aleluia! Aleluia! A gente, igreja do Senhor, em termo da missão, tem que entender que evangelho é sofrer, mas o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Diga para o seu irmão: com Jesus na direção, já deu certo. Aleluia. Glória a Deus. Segundo ponto, Jesus agora vai em direção a um problema. Jesus já sabia quem estava fazendo tudo aquilo para que ele não chegasse do outro lado com os seus discípulos. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revestido de toda a armadura de Deus, para que possa estar pronto contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestade. Jamais o diabo vai ficar sentado, a qual, oh glória, a igreja de Cristo prossegue. Ele vai investir, ele vai querer parar, mas as portas do inferno não prevalecerá sobre a igreja. Porque Jesus está na embarcação, está no comando da nossa vida. O apóstolo Paulo diz: se Cristo, se vós, se vos aceitar, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E na noite deste dia eu quero deixar a palavra para você. Independente se você já foi evangélico ou nunca foi. Jesus, Ele é o Deus de oportunidade de vida. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus agora, ele tem um poder não só sobre os elementos da terra, mas também sobre os demônios. E é bem verdade que a gente entende que quando a gente pode ver que quando Jesus vai em direção a termo da tempestade que está acontecendo, ele fala. Ele fala também porque está por trás da tempestade. Eu não sei qual é a dificuldade que você se encontra neste exato momento, nesta noite. E você também, igreja, não sei qual a dificuldade que ainda você está passando, ou a turbulência, ou a tribulação da vida, ou algo que te perturba. Mas Jesus está pronto para te socorrer. Porque tudo é possível ao que crê. Para nós, igreja, Deus abençoe. E para você que estará aí. E para você que estará aí. Só em Jesus encontra descanso, encontra paz, encontra libertação. Aleluia.
Provérbios 16 vai dizer que do homem são a preparação do coração, mas a resposta vem da boca do Senhor. O homem pode fazer caminhos, amém? O homem pode fazer caminhos, e nestes caminhos que eles fazem com seus próprios desejos, suas próprias vontades, se decepcionar. Mas Jesus ainda é o caminho, ainda é a verdade, ainda é a vida. Enquanto a vida, há esperança. Glória a Deus. Quando a graça alcança alguém, não é pela aparência ou porque tem alguma coisa, não é por mérito humano. Ele te ama. E o amor dele não é comparado com o da terra, é diferente. Como pode amar um Deus tão grande, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, mas ele continua te amando. Aleluia. Aleluia. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que em termos tanto do Velho Testamento para o Novo Testamento, Deus não quer que ninguém se perca, mas reconheça que só Ele a salvação, a paz e a libertação. Aleluia. A gente tem que entender, glória a Deus, que sem Jesus não dá. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Quando você convida Jesus para a sua embarcação, as coisas começam a fluir e mudar de dentro para fora. Quando os discípulos foram até Jesus por uma necessidade, houve-se um grande milagre. Então, quando o homem ele se humilha e reconhece que precisa de Jesus, a graça alcança e haverá uma coisa nova. Porque o choro dura uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Aleluia. Independente da turbulência ou da aflição, oh glória, que nós passamos, ou que você está escutando passe, Jesus está lá dizendo assim: deixa eu conduzir a tua embarcação. Porque eu quero fazer uma coisa nova. Só depende de você. Aleluia. Uma certa vez chega um homem até Jesus e diz assim: mestre, os teus discípulos não poderão me ajudar porque meu filho está moribundo. Ele cai na água e no fogo, ele é atormentado. E Jesus fala assim: ó geração incrédula, até quando estarei confuso? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Jesus, conversando ainda com aquele homem, o homem diz assim: me ajuda. Jesus diz assim: não é só ajuda, é se tu crer. Então toda ação gera reação, mas dependendo do posicionamento de cada vida. Então a gente vai entender e ver que aquele homem diz assim: me ajuda na minha, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. O homem pode estar com o coração duro, mas Jesus está lá. O ser humano pode mudar da água para o vinho, mas Jesus está lá. Alguém pode tropeçar e cair, mas Jesus está lá. Lembra do filho pródigo? Saiu da casa do pai pensando que o mundo daria algo melhor do que encontrava na casa do pai. Mas tem coisas que é passageiro. A presença do Senhor permanece. E o filho volta frustrado e diz: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, não sou mais ser chamado teu filho, faze-me como teu servo. Sabe o que o pai responde? Tu continua sendo meu filho, ainda que tu caia. Ainda que tropece, ainda que fale,
Jesus está te dando uma mão amiga. Ele é Deus de oportunidade. Nós, igreja, estamos aqui pregando um Jesus vivo, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma. Mas no teu coração, Jesus está visitando você novamente na noite desse dia, dizendo: ei, me empresta o teu barco. Glória a Deus. Eu quero mudar a tua vida, a tua história, a tua família, a tua... Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles discípulos olham e dizem assim: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Não é só o vento e o mar, não é só os elementos. Tudo que há no universo obedece a Ele. Porque por Ele, para Ele, com Ele são todas as coisas. E novamente neste culto evangelístico o céu está dizendo: eu te amo, nada está perdido, eu morri na cruz, eu estou vivo, antes que eu volte, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Aleluia! Porque o céu é tomado, todo dia é uma guerra. Perder com Jesus é lucro. Eu vou dizer algo aqui profundo para a nossa vida. E mediante este texto, eu quero que algo mude na minha vida, mas eu não quero emprestar meu barco para Jesus. Tem pessoas que querem que algo mude ao seu redor, mas não quer convidar primeiro quem? Jesus para a sua vida, para a sua história. Não é na força do braço que certas coisas você vai ganhar. Sem Jesus, nada vai para frente. Eu digo uma coisa: só existe dois caminhos, a porta estreita e a porta larga. Porque Jesus diz assim: quem quer pois a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Para você que estar aí, chega até Jesus, que você vai encontrar descanso. Ele vai tirar o fardo de pecado, rios de água viva vão ser de dentro para fora. Tem renúncia, mas para crente, renúncia também para ver o milagre do Senhor. Diga para o seu irmão do outro lado: existe um propósito. Mas primeiro, antes do propósito, empresta teu barco a Jesus. Jesus ir na tua embarcação. Terceiro ponto para a gente encerrar. Evangelho não é brincadeira. Evangelho é realidade de vida. Jesus quer transformar a tua vida, a tua história. E Jesus também quer transformar a tua vida e tua história, porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. E aqui eu encerro para passar para o meu dirigente que está aqui. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa: ainda que o inferno se levante, ainda que as águas rugem e se perturbem, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Olha para o teu irmão para encerrar e diga assim: ainda que o inferno se levante, a obra não vai parar, porque o dono da obra está dando direção, está dando equilíbrio, está dando força e é socorro bem presente na hora da angústia. Diga para o seu irmão, antes da libertação, Ele está te dando equilíbrio e dizendo para você: não tem mais, porque a obra será feita tanto dentro como fora. Diga amém. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Posso louvar o amigo? Tá tão bom. Eita. O homem de branco, playback. Glória a Deus.
Eita Deus grande, maravilhoso. Diga por cima, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do Senhor e o braço de Faraó já foi quebrado. Eita Deus grande, glória. Aleluia.